Tu és o centro em nossas vidas. É com o Senhor que nós queremos aprender nessa manhã, Pai. É com o Senhor, é com a Tua vida que nós queremos aprender nessa manhã, Senhor. Tu és o centro em nossas vidas, o centro em nossos corações. E o centro nessa igreja, o centro nessa EBD, Jesus, é o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Espírito de Cristo nesse lugar, falando a cada coração de forma específica. A Tua presença já é tangível aqui, Pai. E nós cremos que é a Tua presença que vai fazer aquilo que precisa ser feito nesse lugar, nessa manhã, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Que presença gloriosa, não é verdade? Que maravilhoso. Grupo de louvor, muito obrigada. Então, gente, nós estamos começando o nosso mês de abril e vamos falar sobre uma vida com propósito, amém? Você está empolgado? Amém. Glória a Deus. Quantos sabem que Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa aqui nesse lugar? Amém? Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, tem um propósito na vida dessa pessoa que está do seu lado. E o Senhor nos fez diferentes porque nos fez com propósitos diferentes, amém? Então, o que é uma vida com propósito, né? O que é o propósito, Leilane? O propósito é aquilo que você nasceu para fazer, amém? O propósito é aquilo que Deus pensou quando enviou você nesse tempo, nesse momento, no mundo, não é? O mundo já existe há algum tempo e você só veio agora. Porque Deus pensou em você nesse momento, para essa geração, para esse tempo. Então, isso tem a ver com o propósito do Senhor nas nossas vidas. Aquilo que Deus pensou quando Ele te criou. Deus é o nosso Criador, amém? E todo Criador, todo inventor, antes dele inventar algo, ele pensa em um propósito para aquilo. Então, quando Deus nos criou, Ele pensou também em um propósito para nós. Lá em Salmo 139, vamos lá para a gente começar. Salmos 139, no versículo 13. Salmos 139, versículo 13. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém? Então, Deus, Ele nos fez, Ele nos criou, desde o ventre da nossa mãe. Quando Ele chama Jeremias, Ele fala que Jeremias tinha sido chamado desde o ventre, né? Antes mesmo de estar no ventre da mãe, Ele havia sido chamado. Então, Deus, Ele nos fez, amados, Deus, Ele nos criou. E Deus, Ele não cria nada sem propósito. Então, Ele nos criou com um propósito. A Bíblia fala que todos os dias determinados para nós estão escritos em seu livro. Então, eu creio que existe um livro de Deus ao seu respeito, ao nosso respeito, com a história da nossa vida. Amém? Como Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, é possível, Leilane, eu não viver aquilo que Deus tem para mim? É possível, não é? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Por isso que Adão caiu. Por isso que tantos caíram no meio do caminho. Porque o Senhor nos deu esse livre-arbítrio. Então, nós temos essa escolha. Então, é possível a gente não viver o plano de Deus para nós, o propósito de Deus para nós. Mas quantos sabem que o plano de Deus é sempre o melhor? O propósito de Deus é sempre o melhor. Então, deve ser um alvo da nossa vida viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? E, queridos, algumas pessoas às vezes complicam muito essa questão, não é? Do plano de Deus, do propósito de Deus. Mas sabe, queridos, eu sempre falo, não é difícil cumprir o propósito de Deus. Difícil é ficar fora dele. Porque tudo em você foi feito para cumprir o propósito. Tudo em você, até o lugar onde você nasceu, tudo em você foi feito pensando no propósito. Então, não é difícil
cumprir o propósito do Senhor. Difícil é ficar fora dele. Às vezes a gente consegue, né? Difícil é meter os pés pelas mãos, queridos, e fazer um monte de coisa adoidada sem a direção do Espírito e sair do propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é difícil, mas viver no propósito, queridos, querer viver esse propósito, não é complicado, porque foi para isso que Deus te fez. E eu penso que tudo conspira para que você viva o seu propósito. Assim como Deus fez o universo de uma forma tão específica, tão detalhada, para que tudo conspirasse para que houvesse vida aqui na Terra. Sabia que uma mudançazinha no índice de oxigênio mataria todo mundo? Para mais ou para menos? Uma mudançazinha no eixo de inclinação da Terra acabaria com tudo? Para mais ou para menos? Então, assim, foi tudo feito com tanto detalhe por Deus. Para quê? Para que tudo conspirasse, para que houvesse vida na terra. Eu penso que da mesma forma, queridos, Deus fez você com muito detalhe, para que tudo conspirasse, para que você vivesse o seu propósito. Amém? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa estar conectado com o Senhor, para não atrapalhar Ele, para sermos parceiros dEle naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Lá em Efésios... Vamos comigo lá em Efésios 5. Deus é bom. Efésios capítulo 5, no versículo 15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, é bem importante esse conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Olha, tenham cuidado com a forma como vocês estão vivendo. Não vivam como insensatos, como tolos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou seja, remindo o tempo, porque os dias são maus. O salmista, lá no Salmo 90, ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Você sabe quantos dias mais ou menos você tem aqui na terra? Você já contou mais ou menos quantos dias você já viveu? A última estimativa de vida no Brasil é de 76,8 anos, que dá 28.032 dias. Mais ou menos essa média de vida. Eu creio que a gente vai viver mais se Jesus não voltar, não é? Mas é interessante você refletir sobre essas coisas, queridos, porque você começa a analisar que os dias estão passando. Se você tiver cerca de 37, 38 anos, já foi metade mais ou menos desses dias, né? Então, quando a gente começa a ver essa perspectiva, né, de quão rápida é essa vida e que nessa vida Deus nos deu um propósito e esse propósito vai determinar como passaremos a nossa eternidade, a gente começa a viver de forma intencional. Vida com propósito é viver de uma forma intencional, sem perder tempo. Não é mais tempo para nós perdermos tempo. Se tiver algo que eu possa deixar para você nessa ministração, nessa manhã, seja intencional na sua forma de viver. Seja dirigido pelo propósito de Deus na sua vida. Todos os dias acorde e diga: Pai, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu quero dar passos hoje dentro do propósito do Senhor para mim. E saiba que Deus é o mais interessado em que você seja encaixado naquilo que Ele tem para você. Então, gente, se temos cerca de 80 anos aqui na Terra, não é, que dá cerca de 30 mil dias, não é tempo de perder tempo, né? Como eu brinquei, como eu falei, de verdade, se você tiver uns 40 anos, já foi metade disso, né? Eu sei que alguns aqui são mais jovens que isso, outros são um pouco mais. Então, vai contando os seus dias e vai refletindo como eu tenho lidado com os meus dias. E o apóstolo Paulo fala: olha, não viva de toda forma, não viva como tolo, não viva como alguém que não sabe que tem um propósito, não viva como alguém que sai aí atirando, não é, para todos os lados, mas viva de uma forma intencional. Procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque, gente, se só temos tão poucos dias, não vale a pena perdermos tempo com aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Não vale a pena perdermos tanto tempo das nossas vidas, não é?
com coisas que não são importantes, com coisas que não são necessárias. Seja intencional, diariamente intencional. Leia de forma intencional. Ore de forma intencional. Busque a Deus de forma intencional. Até quando você sentar para assistir um filme, assista de forma intencional. O que é que esse filme pode me agregar? O que é que esse filme pode me acrescentar? Não é? Mas seja intencional. Ah, Leilane, mas é uma comédia. Então você está sentando de forma intencional. Você quer rir naquele momento, entende? Mas seja intencional de alguma forma. Não perca tempo, não é como alguém que está perdendo tempo. Hoje o nosso mundo está cheio de distrações, sem propósito. E quando você vê, você pega o celular para resolver uma coisa. E quando você vê, você ficou meia hora fazendo outras coisas e não resolveu o que você queria. Não é? Acontece isso com você também? Então, como nós temos que ser cuidadosos com as distrações que nós temos nesse mundo, para que a gente não venha a perder tempo. Então, distrações nos fazem perder tempo. Fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer também nos faz perder tempo. Então, quão bom seria, queridos, se nós fôssemos diretos ao alvo, né? Específicos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu creio que isso é possível quando nós vivemos de forma intencional, buscando ao Senhor intencionalmente, para ter comunhão com Ele, mas também para ter clareza acerca de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Como eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? O mundo tem aí várias dicas de como você descobrir o seu propósito, livros de autoajuda, mas queridos, a melhor forma de você conhecer o seu propósito é por revelação, perguntando ao Criador, e Ele vai te mostrar dia após dia. Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar, muitas vezes sem você nem perceber. Quando você vê, você já está lá. Tudo porque você foi seguindo aos poucos as direções do Espírito Santo. E eu creio que é esse estilo de vida que Deus quer que nós venhamos a viver. Uma vida direcionada pelo Espírito. Pequenos detalhes, não é? Em pequenas inclinações que o Senhor nos dá, e quando a gente vai ver, a gente já deu passos dentro daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, uma vida com propósito, queridos, é uma vida sendo intencional. Acorde de forma intencional, não é? E determine, eu vou orar, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Eu estava falando sobre isso na live de sexta-feira, sobre a vida de Ruth, que ela fez aquilo que precisava ser feito. Ela tinha que acompanhar a sogra dela, senão aquela mulher ia morrer sozinha, sem ninguém. Mas ela fez o que precisava ser feito, ainda que aquilo não fosse mais prazeroso para ela. Alguém que quer viver o propósito de Deus na vida, faz aquilo que precisa ser feito, ainda que não seja tão prazeroso. Ruth abriu mão da sua zona de conforto, mudou até de cidade, mas porque ela queria fazer o que precisava ser feito. E para fazermos aquilo que precisa ser feito, às vezes vai sair do nosso conforto. Então eu quero dizer a você, gente, vale a pena buscar o propósito de Deus para a sua vida. Vale a pena se encaixar no plano do Senhor para a sua vida, naquilo que Ele tem para você, de uma forma específica, não é de uma forma que Ele te fez, que Ele não fez mais ninguém. Coisas que Ele colocou em você, que Ele não colocou em mais ninguém. Mas como eu vou encontrar isso? Por revelação. E como eu consigo essa revelação? Estando aos pés do Criador, estando aos pés do Pai. Amém. É tempo de passarmos mais tempo com o Criador. E quando passamos mais tempo com o Criador, vai se tornar cada vez mais claro aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele nos criou para fazer. Amém. Tudo é dele, por Ele, para Ele. Nele tudo foi criado, inclusive nós. Então, amados, Deus não nos quer perdidos por aí, sem foco, não é? Como é ruim, amados, uma vida em que eu não sei o que fazer, em que eu fico atirando para todos os lados, em que eu fico testando. Como é ruim. Deus não tem essa vida para mim e para você. O Espírito Santo, Ele quer te guiar todos os dias. Ele quer te pegar pela mão e te dar direções específicas. Eu digo para você, hoje mesmo, o Espírito Santo tem direções específicas para você.
para aquilo que Deus tem na sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. A unção do Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui. E eu creio que Ele está trazendo convencimento, Ele está trazendo clareza aos nossos corações. É tempo de sermos parceiros de Deus naquilo que Ele quer fazer aqui na terra. Amém. Então seja intencional, gente. Não é mais tempo, não é de crente passar o dia todo e a gente não parar para orar, não parar para ler a Bíblia, para meditar nessa palavra, um capítulo, um versículo por dia, um capítulo, não é? Como eu tenho encorajado as pessoas, lê pelo menos um capítulo por dia. Você lê e meditar, aquilo ali já vai te acrescentar. Se você percebe em seu coração uma inclinação para uma área específica, não é? Faz um curso nessa área, mas seja intencional, entende? Se prepara, se capacita, e Deus vai te dar direções, vai colocar paz em seu coração. Seja intencional com aquilo que você assiste. Gente, não é tudo que eu assisto, não. Eu não gosto de perder tempo, eu detesto perder tempo, porque, afinal de contas, 30 mil dias não é tanta coisa. Não é? Se você contar por dessa forma, quantos sábados são 30 mil dias? Não é? Se você botar em termos de sábados, talvez vai ficar mais claro ainda, não é? A brevidade da nossa vida. E como nós devemos ser mais sábios na administração do nosso tempo. Não é? Existem tarefas na nossa vida que elas são importantes, elas são necessárias, elas precisam ter prioridade, mas tem coisa que é desnecessário. E quando a gente gasta muito tempo, o que é que acontece muitas vezes? A gente gasta muito tempo com aquilo que é desnecessário e falta tempo para o que é importante. Não é? Então, o que é desnecessário? Talvez ficar 5 horas, não é, jogando videogame. É desnecessário. Ah, é legal, Leilane, é massa, me diverte. Mas é desnecessário. Você poderia reduzir para 1 hora, talvez, não é? E dedicar o restante do tempo a algo mais importante, né? Sentar e ficar horas e horas e horas na internet só assistindo vídeos e mais vídeos do TikTok, do Reels e tal. E o tempo passa e você nem percebe que passou. E ali você perdeu tempo. Aquilo era necessário na sua vida? Não, aquilo era desnecessário. E tinha coisas importantes para fazer, se você pensar, talvez tivesse. Mas quanto mais tempo a gente gasta com coisas desnecessárias, vai faltar tempo para aquilo que realmente é importante. Vale a pena você ser cuidadoso nessa administração e buscar compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus 6, no versículo 10. Diz assim, Jesus nos ensinando a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então aqui o Senhor Jesus nos ensinando a orar, Ele disse algo muito interessante. Ele falou, olha, quando vocês orarem, diga assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Eu creio, gente, como o salmista falou em Salmo 139, já existe uma vontade de Deus estabelecida nos céus, ao seu respeito, acerca da minha vida, acerca da sua casa, da sua família. Mas ainda assim, Jesus nos encoraja, quando orarmos para que essa vontade se estabelecesse aqui na terra. Gente, eu pergunto a vocês, se fosse algo automático, que se estabeleceria de forma automática, Jesus nem nos encorajaria a orar. Não é? Mas Ele diz, olha, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é nos céus. O que é que Jesus está falando? Olha, vocês precisam agir em parceria com Deus, para se cumprir aqui na terra, aquilo que já está estabelecido nos céus. Amém? E é tempo, gente, de nós nos levantarmos em parceria com o nosso Pai, com o nosso Criador,
para que se cumpra em nossas vidas aquilo que Ele já estabeleceu para nós, para que se cumpra em nossas vidas a história que Ele já escreveu para as nossas vidas, amém? E como é que eu faço essa parceria? Em oração. É preciso, queridos, que nós estejamos gerando em oração o nosso destino profético, aquilo que Deus tem para nós. Nancy Dufresne, ela falou algo, uma pregadora lá dos Estados Unidos, ela falou algo que eu nunca esqueci, e ela disse, olha, oração em línguas, que é a oração que nós oramos no Espírito, e ninguém entende, mas Deus entende, nós falamos segredos divinos quando oramos em outras línguas, e ela diz, oração em línguas, é como se você estivesse colocando os trilhos, não é? A estrada, o chão da estrada, da vontade de Deus, para que você possa caminhar, para que você possa andar dentro da perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então é como se você estivesse diante de um abismo, mas a oração, ela vai gerando a estrada para você não cair, ela vai gerando a estrada para você caminhar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, dentro daquilo que Deus tem para você. Então Jesus, ele diz, quando vocês orarem, orem assim, venha o teu reino. O que é o reino de Deus? O reino tem a ver com governo, reino tem a ver com domínio. Venha o teu domínio sobre a minha vida, Pai. Venha o teu governo sobre a minha vida. Eu abro mão daquilo que eu sempre planejei, do meu próprio querer, mas eu quero o teu querer na minha vida. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu governo, venha o teu domínio na minha casa, venha o teu domínio nos meus negócios, venha o teu domínio em tudo que eu faço, Pai. Tenha o comando na minha vida, Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando. Venha o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade na terra como é nos céus. E o próprio Jesus, enquanto esteve aqui na terra, a Bíblia fala que ele derramou lágrimas, ele derramou, clamou ao Senhor. Ele mesmo tinha um propósito aqui na terra, mas ele mesmo gerou esse propósito em oração. O próprio Jesus gerou o seu propósito em oração. Quanto mais nós, amados, quanto mais eu e você precisamos gerar em oração aquilo que Deus tem para nossas vidas. E eu creio que o Senhor está nos levando para um novo nível. O Senhor está nos levando para uma nova fase. Entende? Em que Ele quer que você mergulhe naquilo que Ele tem para você. Você percebe uma tônica de aceleração? Nós recebemos uma palavra para esse ano de 2022 de antecipações. E eu percebo realmente como se Deus estivesse acelerando coisas. E palavras como essas não vêm à toa. A maioria das coisas que eu falei aqui não tem nada anotado, não estava nada planejado. Mas o Espírito Santo está conduzindo dessa forma. E não vem à toa palavras proféticas como essa, mas é o Senhor querendo te instigar por dentro, querendo te ativar por dentro, dizer, meu filho, é hora de passar para uma nova fase, é hora de passar para um novo nível, é hora de viver aventuras em mim. Porque a vida com Deus, amados, é uma vida de aventuras. É tão maravilhoso você acordar todos os dias de manhã, né, e gerar aquele dia e dizer, Pai, me conduz na tua vontade. E quando você vê Deus te conectando com pessoas que você não imaginava, e quando você vê Deus abrindo portas onde você não imaginava, te dando direções que você nunca tinha passado pela sua cabeça, e Deus te dando novas direções, você, meu Deus, o que é isso? São aventuras com o Pai, porque você decidiu ser parceiro dele em oração para gerar o plano aqui na terra. Porque existe um opositor, queridos, que vai tentar fazer com que você não cumpra esse plano, levantar coisas para que você não cumpra esse plano. Mas eu e Deus, você e Deus, é a maioria. Quando você se conecta com o Pai, decide fazer parceria com o Senhor, vai acontecer. Amém? Então Jesus nos deu esse segredo. Quando você orar, diga, venha o teu reino, venha o teu governo. Seja feita, Senhor, a tua vontade, na terra como no céu. Você pode fechar os seus olhos e dizer isso nessa hora. Senhor, venha sobre a minha vida o teu governo. Venha sobre a minha vida o teu domínio. Seja feita na minha vida a tua vontade, na terra como já está estabelecida nos céus. Sim, Pai, é isso que nós oramos, Senhor. Seja feita em nossa vida a tua vontade,
na terra como já está estabelecido nos céus. Amém. Aleluia. Deus é bom. E o nosso maior exemplo, queridos, de alguém que cumpriu o propósito é Jesus. Não é? É o nosso maior exemplo de alguém que viveu poucos anos aqui na terra, não é? 33 apenas, metade dessa expectativa de vida que a gente falou, mas fez muito, não é? Fez tudo o que precisava ser feito, cumpriu todo o potencial. Então Jesus é o nosso exemplo, e nós vemos algumas coisas na vida de Jesus que nós podemos trazer para nós, lá em Lucas, no capítulo 3. Vamos lá comigo, rapidamente. Desculpa, Lucas capítulo 2. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso. Obrigada, Jesus. Lucas, no capítulo 2, no verso 52, diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui está falando sobre Jesus ainda criança, cerca de 12 anos, né? Quando está falando dessa passagem aqui, a passagem que ele se perdeu no templo. E talvez aqui, que Jesus ainda não estivesse vivendo, não é, na plenitude do propósito dele. A gente sabe que ele entra mesmo no chamado dele já aos 30 anos, mas em 3 anos ele consegue fazer tudo, não é? Ele foi intencional, mas a gente vê Jesus sendo intencional ao longo de toda a sua vida. Então algumas pessoas, elas ficam muito assim: ah, mas eu ainda não sei qual é o propósito de Deus para mim. Eu ainda não tenho clareza acerca desse propósito. Eu ainda não sei se é o tempo de eu entrar, não é, no chamado, naquilo que Deus tem para a minha vida. Mas a gente pode aprender com Jesus. Jesus com 12 anos, a Bíblia fala que ele ia crescendo em estatura, em graça e em sabedoria. Jesus não apenas crescia em estatura, mas ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça. O que é que eu preciso fazer, não é, para estar me preparando para aquilo que Deus tem para mim? Cresça, meu amado, seja intencional nesse propósito de estar sempre crescendo, estar sempre avançando. Jesus, ele crescia não apenas em estatura física, mas ele cresceu em graça, que diz respeito ao crescimento espiritual. Cresça espiritualmente. Leilane, eu não sei exatamente, não é, o que fazer ainda, não tenho tanta clareza, então vou ficar aqui de braços cruzados esperando, não é, o anjo aparecer e falar do meu propósito. Não, queridos, vai vivendo, vai fazendo aquilo que Deus confiou nas suas mãos e vai crescendo, entende? Todos os dias, pegue como uma oportunidade para que você possa crescer em Deus. Cresça em graça, cresça espiritualmente, cresça em sabedoria. Jesus também crescia em sabedoria e inteligência. Ou seja, Jesus estudava, Jesus lia. Então seja intencional nisso também. Diga: eu vou crescer todos os dias. Tem esse propósito, gente. Rapaz, todo dia eu vou crescer um pouquinho. Hoje eu vou ser melhor que ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Todos os dias eu vou crescer, todos os dias eu vou aprender algo novo em Deus, algo novo da palavra. Todos os dias eu vou ler um capítulo da Bíblia, todos os dias eu vou ler um capítulo de um livro, todos os dias eu vou crescer. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios 4, né, que nós devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça. Deus deseja que nós cresçamos. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então Jesus, muito antes, né, dos seus 30 anos, mas a Bíblia fala que ele ia crescendo. Era um processo constante de crescimento. Então se determine a crescer, se determine a melhorar, não é? Naquilo que você faz, se determine a melhorar, a se aperfeiçoar. Aleluia, mas eu ainda não tenho muita clareza. Vai caminhando, vai cumprindo os princípios, o Espírito Santo vai te conduzindo dia após dia, não é? Vai intensificando a vida de oração, mas não para, vai fazendo aquilo que ele tem colocado nas suas mãos para fazer, vai dando o seu melhor, porque isso é princípio bíblico, não é? De tudo que você fizer, faça com todas as suas forças, dê o seu melhor, e o Espírito Santo, ele vai tratando de te encaixar, entende? Gente, eu nunca imaginei estar aqui em Vitória da Conquista, mas quando eu tinha uns 20 anos, não é? Veio uma inclinação ao meu coração, parecia uma inclinação natural. Veja, quando você tem uma vida de oração e de leitura da palavra, não negligencie, não é? Inclinações, pequenas inclinações que vêm ao seu coração. E aí veio uma inclinação ao meu coração para começar a estudar para concurso. Veio essa inclinação e eu
senti paz, né? Conversei com o meu namorado na época, meus pais, todo mundo sentiu paz. Eu comecei a estudar, fazia faculdade, comecei a estudar para concurso, né? E queria muito um concurso que eu ia ficar em Salvador. No meio do percurso apareceu um concurso federal que eu poderia ser chamado para qualquer cidade do estado da Bahia. Eu falei, eu não vou nem fazer, porque eu não quero sair daqui, não é? E, gente, é muito interessante a forma como tudo aconteceu. No penúltimo dia de inscrição, à noite, eu estava sentada, eu lembro como hoje, estava sentada no prédio que eu morava lá embaixo, junto com ele. Na época ele era só meu namorado, meu noivo, eu acho. E eu falei assim, surgiu um concurso aí, mas eu não vou nem fazer, porque eu não quero sair daqui, tem grande chance de sair daqui. Ele olhou para mim e falou assim, ué, amor, mas você já está com uma bagagem tão boa de estudo, o que você perde fazendo esse concurso? Faz. Quando você passar, se te chamar para outro lugar, e a gente conversa, não é? Eu falei, rapaz, é mesmo. E eu lembro como hoje eu fui ao banco, na época não tinha essas facilidades que tem hoje, né? Eu fui ao Banco Itaú, que era perto da minha casa, fiz a inscrição desse concurso no último dia. Fui lá, paguei a inscrição, e um ano depois eu fui chamada, e um ano depois eu estava morando aqui em Conquista. Chorei muito, muito, muito. Na época eu não entendi. Sabe que tem coisas que vão acontecer na sua vida que no momento você não vai entender. Mas quando você tem uma vida em dependência do Senhor, descansa. Você vai entender em algum momento por que está acontecendo isso. Entende? Quando você tem uma vida consagrada ao Senhor, Ele vai... Não é venha o teu reino, venha o teu domínio, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Então talvez Ele mexa um pouquinho nesse jogo, não é? Talvez Ele faça algumas mudanças na sua vida, mas descansa, confia que Ele está cuidando de tudo. E naquela época eu não conseguia entender a totalidade do propósito, mas deixa eu te dizer, sabia que Deus já via hoje? Sabe que na sua vida Deus já vê daqui 5, 10 anos? Então descansa nele. Se ele mexer um pouco aí as peças do quebra-cabeça e você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Está me tirando da minha zona de conforto, não é? Parece a águia empurrando os filhotinhos para voar. Descansa, amém? Ele tá no comando quando você decide consagrar a sua vida a Ele. E queridos, vim para cá em 2007, já sou quase mais conquistense do que tudo. Falta pouco tempo para eu ter vivido mais em conquista do que em qualquer outro lugar da minha vida. Não é? 2007 para cá, 15 anos. Né? Eu morei 17 anos em Aracaju. Daqui a pouco eu estou mais conquistense do que aracajuana. Não é? E, queridos, e Deus foi movendo as coisas e eu fui cumprindo os princípios e sem perceber, queridos, as coisas foram acontecendo e hoje eu estou aqui, não é? Então não é algo complicado, é isso que eu quero passar para vocês, não é algo complicado. Ai, meu Deus, como é? Ai, porque se você for pensar racionalmente, se Deus te mostrasse onde você vai estar daqui 10 anos, aí você surtava, entende? E aí, se você for pensar racionalmente, rapaz, qual o caminho que eu vou trilhar para chegar lá, não é? Mas qual é o segredo? Dia após dia, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. E Ele vai te conduzindo, Ele vai te guiando. E quando você vê as coisas já aconteceram de forma leve, muitas vezes sem você nem perceber. Mas o segredo é a dependência do Criador. Está dependente do Criador. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Leilane, quando se levantarem coisas para me fazer parar, para me fazer desistir, aí você vai fazer igual Jesus fez, porque lá em Mateus 26, ele foi tentado a parar de forma muito intensa. De forma muito intensa. A Bíblia fala que ele chegou a suar gotas de sangue. Sabe, quando você está no propósito de Deus na sua vida, não significa que todos os dias vão ser tão fáceis. Tem dias que vai ter oposição. Tem dias que coisas vão se levantar para te parar, para te derrubar. Tem dias que os seus pensamentos vão ser atacados, a sua mente vai ser atacada para você tentar parar, para dizer que você não pode, que você não vai conseguir. Mas o que foi que Jesus fez diante de todo aquele ataque no Getsemane, quando ele estava ali, prestes a cumprir o ápice, não é, do plano, que era a cruz, e depois a ressurreição, estava tão
perto, queridos, mas ali Jesus foi tentado a desistir. A Bíblia fala que ele foi tomado de uma tristeza mortal. Mas o que a Bíblia diz que ele fez? Ele correu para os braços do Pai. Aleluia! Ele foi orar. E ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele mesmo cumpriu aquilo que ele nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, na terra como é nos céus. Que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. E depois de um tempo em oração, Jesus se levanta determinado a cumprir o propósito. Ele diz: levantem-se daqui, vamos, porque lá vem o príncipe desse mundo e ele não tem nenhum direito sobre a minha vida. Eu vou me levantar e eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer nesse tempo. Eu nasci com um propósito, para isso eu nasci. Eu vou enfrentar essa cruz, eu vou enfrentar essa vergonha, mas eu sei que no terceiro dia eu vou ressurgir em glória e o preço do meu penoso trabalho vai valer a pena. Aleluia! Oh! O grupo de louvor pode subir. Aleluia! Aleluia! E eu declaro sobre a sua vida: você não vai desistir. Você não vai parar no meio do caminho. Alguns aqui estão começando essa jornada, outros estão no meio do caminho, outros estão bem avançados na jornada, mas não importa em que nível você esteja, eu declaro sobre a sua vida que você não vai parar em relação àquilo que Deus tem para você. Nenhuma oposição vai te parar, nada que Satanás te levante vai te parar, em nome de Jesus. E eu creio que essa manhã marca um novo nível na sua vida, uma nova fase, porque algo aconteceu enquanto eu estava ministrando. Eu sei pelo Espírito que o Espírito Santo tratou com pessoas aqui, tratou com o seu coração. Foi algo de forma leve, mas trouxe uma consciência, uma convicção, uma ativação por dentro. E sua vida a partir de hoje vai ser diferente. Você vai se levantar mais em parceria com o teu Pai, gerando aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Aleluia! Aleluia, obrigada, Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos nessa hora. Eu queria que no seu lugar você esquecesse quem está aí do seu lado, fizesse sua oração ao Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu não quero viver de qualquer jeito, eu não quero mais perder tempo. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Criador. Oh Senhor, nós te amamos tanto. Tudo foi criado por Ti e para Ti, e nós estamos em Ti. E Senhor, nós não queremos perder tempo, mas queremos cumprir o Teu propósito nas nossas vidas todos os dias. Nós oramos, Senhor, venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Venha o Teu governo, venha o Teu domínio. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, consagramos os nossos dias, consagramos o nosso futuro. Seja feita, Pai, a Tua vontade na terra, como já está feita nos céus. Seja feita a Tua vontade na terra, como está feita nos céus. E se nós perdemos tempo lá atrás, Senhor, nós oramos por uma aceleração, o passado se unindo com o futuro, e nós avançando naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, na aceleração do Senhor sobre as nossas vidas nesses dias. Eis-nos aqui, Senhor, assim como Jesus. Nós oramos, não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade, Senhor. Seja feita a Tua vontade todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, Senhor. Todos os dias da nossa vida. Seja feita a Tua vontade, na terra como já está feita nos céus. Na terra como já está feita nos céus. Oh, não queremos dar passos fora daquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, nos ajude todos os dias, nos guie todos os dias, nos conduza todos os dias. Pai, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê intrepidez para cumprir o Teu propósito para nós. Oh,
Oh, Senhor, obrigada por tua graça que nos capacita, tua graça nos capacitando, Senhor.